cada vez mais começar em nosso horário, corretinho, que aí não prejudica ninguém que necessite ter outras aulas. Embora isso seja para mim mais, fica um pouco devagar no início, mas enfim, o que importa é começarmos no horário. Eh, Me parece que nossa prova será a semana, né. Me confirme aí, Josi, você que sabe de tudo, eu não sei nada, me paute você aqui. Uhum. Certo. Então, hoje eu vou só ver o assunto onde eu fiquei, pronto. E eu queria falar muito bem, Josi, você sempre precisa. Eu queria falar que o horário da prova será o horário da aula, ou seja, 7h30, certo? São 2 horas aula, não são 2 horas de relógio, são 2 horas aula, como vocês devem já estar sabendo, né? E começa às 7h30. É bom que as pessoas, isso possa ser divulgado, porque as pessoas podem ter dificuldade relativamente ao horário. Então, começa às 7h30, tá bem? E, além disso, eu vou estar aqui, eu já disse a vocês, não sei se eu vou conseguir cravar 7h30, mas eu vou estar aqui, certo? 7h40, 8h, eu vou ligar, vou ficar online, online o tempo todo. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem falar comigo, o microfone vai estar aí, como também vai estar aí o chat para que vocês entrem em comunicação comigo, qualquer dificuldade que vocês tenham. Essa aula, inclusive, eu prometi uma revisãozinha, não foi, Josi? Eu vou fazer. E eu queria muito que vocês dissessem onde eu parei no assunto da aula anterior. Conforme prometido, eu não enviei a atividade. Eu acho que não, Josi. Eu acho que não. Já deve ter sido que não. Eu não me lembro de nenhuma pergunta sobre. Não, não me lembro de nenhuma pergunta sobre analogia. Até porque eu acho que o nome dele foi. Deixa eu ler aqui. Ai, meu Deus, não sei, óculos não enxerga. Não entrou nessa parte, justamente. Então, não. Eu acho que na hora eu até me lembrei que eu não tinha falado. Sim, Fernanda. Sim. Se quiser falar no microfone também, fique à vontade, viu? Hoje teria atividade do semi-presencial. Eu acho que o limite seria hoje, não? Não encontrou no portal? Foi 3 a 7 do quê? 3 a 7 do quê, Josi? De maio. Então já passou o prazo? Ah, é. Perfeito, é. Isso mesmo. Ainda estamos, é porque hoje é dia. Oi, Kleber, bom dia. Termina na quinta, muito bem, Josi. Deixa eu acompanhar o que vocês estão falando aqui. Aí, Josi está explicando, viu, gente? O VTPS, o VTSP é do dia 3 a 7 de maio. Então, nós estamos no prazo, vocês precisam fazer. Bom dia.
Ana, vocês precisam fazer o VT-SP, é até o dia 7 de maio. Seria bom que vocês fizessem. Para uma avaliação, né? Para uma avaliação. Então, seria muito bom que vocês pudessem fazer. Agora, eu não estou passando atividade, né? Semana passada eu não passei, essa eu não vou passar e na próxima também não. Atividade eu falo do VT, né? Que nós estávamos fazendo, mas em razão das provas, eu tive essa compreensão com vocês, que vocês têm muita, né, demanda das outras disciplinas também, mas sempre no final das nossas aulas. Eu vou colocar uma pergunta aí no chat para que vocês respondam, tá? Então, assim, ninguém pode dizer que eu não estou passando atividade e, em contrapartida, é, vocês não, essa atividade não valerá nota. Mas se, por acaso, vocês forem questionados, eu estou passando atividade, eu não vou passar separadamente, mas vou passar no chat para que a gente possa resolver juntos. Eu quero deixar isso claro, porque fica pensando assim, eu liberei. Eu liberei em parte. Aquela atividade que vocês têm de fazer propriamente na ferramenta do portal EAD está suspensa, não está liberada, está suspensa em razão da semana de prova. Mas as atividades continuam, embora não tenha um valor de nota, mas tem um valor da participação e da interação, que também é importante. E eu vou resolver aqui com vocês, nós vamos resolver em conjunto, tá bem? Então, eu queria deixar isso bem certinho aí, para não ficar pensando assim, liberou total. Não, eu não liberei ninguém total. As atividades continuam sendo feitas em outros moldes, certo? Em outro modelo. Uma pergunta aqui, eu fiz as atividades, mas não coloquei pelo EAD. Me passei no prazo de lá. Posso enviar por e-mail? Ana, me parece que você pode fazer ainda na ferramenta EAD. O pessoal tem aí tem feito esse prazo assim, né? É algo que é flexibilizado. Você tem que colocar em Word ou PDF, algo assim, e colocar, entendeu? Não há nenhum impedimento, não. Mas se efetivamente, não é, Josi, você que pode responder aí essa pergunta da nossa querida Ana, olha aí. Às vezes você pode postar, mas fica visível e fica atrasada. Tudo bem, mas você não vai perder ponto por isso. Você tenta, certo, Ana? Vai tentando. Caso você efetivamente não consiga, aí eu vou ver no final de maio, antes de dar nota do VT, eu vou deliberar uma forma, mas não mande por enquanto para meu e-mail, tá certo? Porque a gente tem que esgotar as possibilidades do portal, porque lá não é mais específico, entendeu? Se tem lá essa ferramenta, né? Então, procure fazer no tempo oportuno, certo? Se esforce um pouquinho mais, veja aí seu tempo, no tempo oportuno, para que você não tenha atrasos, tá bem? Mas isso você não vai ser prejudicada por causa disso. Caso você efetivamente não consiga por algum motivo, sua prova vai lhe ajudar por outros meios, tá bom? Isso aí agora em maio, mas lá para o finalzinho eu vou ver uma ferramenta que a gente possa fazer isso. Mas por enquanto você tenta fazer aí pelo portal EAD, tá bem? Pronto. E Josi, onde nós ficamos na aula passada, você lembra? Ah, certo.
Então, na aula passada, eu me reportei eu vou fazer a revisãozinha, certo? Que eu prometi a vocês. Mas só para a gente dizer assim, não deu aula. Então, é bom que a gente fale isso um pouco no início, é um assunto, a gente continua um pouquinho o conteúdo programático e no final eu reservo um tempo para a gente conversar sobre a revisão. Tá bem? Vocês podem tirar dúvidas, mas no início eu gostaria de dar aula, até porque se houver essa pergunta, vocês podem responder, não, teve conteúdo e ela fez a revisão prometida. Então eu faço as duas coisas nessa aula, tá certo? Só para a gente se posicionar direitinho e não falar besteira. Bom, na aula passada, eu falei sobre a verificação do procedimento da procedência das informações. Verificação da procedência das informações. Essa verificação da procedência das informações está prevista no Código de Processo Penal. Verificação da procedência das informações. Tem previsão no Código de Processo Penal. É o parágrafo 3º do artigo 5º. Parágrafo 3º do artigo 5º. Esta verificação da procedência das informações é importante, isto porque nós já sabemos, tendo em vista o princípio da indisponibilidade, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial. O arquivamento do inquérito policial, ele possui a chamada cláusula, digamos assim, jurisdicional. Isto é, somente a autoridade judicial, somente a autoridade judiciária está, por lei, autorizada ao arquivamento do IP, do inquérito policial. O delegado não pode arquivar sponte sua, é uma expressão em latim, sponte sua, por vontade própria, o inquérito policial. O inquérito policial, ele é submetido ao princípio da indisponibilidade e o seu caráter é público. Então, a autoridade policial não pode livremente dispor. Ela terá, de uma vez instaurado o inquérito policial, se o relatório não concluir por uma materialidade e por uma autoria, a autoridade policial deve representar pelo arquivamento do IP, deverá representar pelo arquivamento do inquérito policial. Mas ela não pode, por vontade própria, pura e simplesmente arquivar, pura e simplesmente engavetar o inquérito policial. Isto contraria frontalmente princípio processual penal, bem como o texto normativo do Código de Processo Penal, por causa do princípio da indisponibilidade, já estudado na aula anterior. Então, somente o magistrado pode fazer. Ora, por isso, o Código de Processo Penal previu um procedimento bastante simples, eu diria mesmo singelo, que é o procedimento de verificação da procedência da informação, para que a autoridade policial, ad cautela, por cautela, antes de instaurar o inquérito policial, possa fazer uma verificação in loco, ou seja, verificar se as informações, os elementos trazidos são plausíveis, são verossímeis, são possíveis. Então, dentro dessa perspectiva de plausibilidade das informações, aí a autoridade policial poderá instaurar o IP, inquérito policial. Então, isto da verificação da procedência das informações me parece um caminho muito bem posicionado pelo Código de Processo Penal para que os inquéritos policiais instaurados futuramente
não estejam fadados ao insucesso. Então, esta verificação de plausibilidade, de razoabilidade das informações ganha, nesse sentido, muita importância e muita relevância. A autoridade policial pode muito bem recorrer ao chefe de vigilância, ou perdão, é o chefe de investigação, e esse chefe de investigação poderá proceder a algumas verificações da relevância da informação, da origem daquela informação, da fonte daquela informação, da procedência da informação, para poder a autoridade policial formar um convencimento a respeito da viabilidade da instauração do inquérito policial. Porque, uma vez instaurado, a autoridade policial não pode deliberar pelo arquivamento. Esta deliberação é ato do Poder Judiciário. E, se o delegado representar pelo arquivamento, o Ministério Público, nessa esteira, requerer o arquivamento do inquérito policial, é o juiz determinar o arquivamento do inquérito policial, não há remédio na farmacologia jurídica, não há recurso na hipótese do magistrado, adotando o parecer do Ministério Público pelo arquivamento, se o magistrado efetivamente arquivar o inquérito policial, não há remédio, não há recurso, não há remédio na farmacologia jurídica, não há previsão recursal. Bem, nessa altura do nosso índice, há um ponto que deve ser destacado, qual seja o destinatário do inquérito policial. Destinatário do inquérito policial. No bojo do inquérito policial, as diligências realizadas a fim de apontar a autoria e determinar a existência do crime. Esse conjunto de diligências investigatórias. A doutrina tem preferido chamar de elemento informativo. Então, eu repito, o resultado dessas diligências investigatórias, a doutrina tem preferido denominar de elementos informativos. Então, a doutrina não tem adotado a expressão prova, tem preferido falar em elementos informativos. Então, todas as vezes que nós estudarmos inquérito policial e ouvirmos falar sobre inquérito policial, de todas as diligências realizadas pela autoridade policial, vamos identificar que a doutrina tem preferido denominar a nomenclatura mais usual, e eu diria da predileção da doutrina relativamente ao resultado das diligências da investigação dentro do inquérito policial. Essa investigação não é chamada de prova, e sim de elementos informativos. Então, qualquer dado, qualquer resultado de uma investigação no bojo do inquérito policial, para a doutrina, não se denomina prova, se denomina de elemento informativo. Está errado chamar de prova? Não está, do ponto de vista técnico, errado. Mas a doutrina possui essa predileção. E nós vamos encontrar isso em todos os manuais de direito processual penal. Então, se impõe um ajustamento da nossa linguagem, uma adequação do nosso vocabulário para atender a certos aspectos modernos de estudo do direito processual penal. Então, são, na verdade, documentos, laudos, declarações, depoimentos, esses exames de corpo de delito. Então, nós temos aí que
esses elementos colhidos, eles são chamados de elementos informativos. Esses elementos informativos se destinam ao autor da ação para que ele possa propor no futuro a ação penal. Então, todos os elementos colhidos, esses elementos informativos que são colhidos na esfera do inquérito policial, eles têm um destinatário. E este destinatário é exatamente o autor da ação penal. Em se tratando da ação penal pública, este autor, nós já sabemos, é o Ministério Público. Em se tratando da ação penal de iniciativa privada, este autor é o ofendido, é a vítima, aquele sobre quem recai a ação delituosa. Então, somente para firmar o entendimento com vocês que esses elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial têm destinatário. Qual é o destinatário? Se o crime pertence à ação penal pública, esse destinatário é o autor da ação penal pública, o Ministério Público, apresentado pelo promotor de justiça, que avista os contornos da infração penal, deverá oferecer a denúncia. Se o crime pertencer à ação penal de iniciativa privada, o autor desta ação, como já sabemos, é o ofendido, é a vítima do crime. Este autor da ação penal privada, que é a vítima do crime, na ação penal privada, ele é denominado de querelante. Então, a vítima na ação penal de iniciativa privada é denominada de querelante, ao passo que o autor do crime, que é o réu no processo penal, na ação penal privada, é denominado de querelado. Então, querelante na ação penal privada é a vítima. E querelado na ação penal privada é o autor do crime. Todos os elementos colhidos no inquérito em se tratando de crime que pertence à ação penal privada, a sua destinação é para o particular, ele é remetido para o ofendido, a vítima do crime, que titularizará a ação penal de iniciativa privada. Em sendo assim, nós marcamos um outro item do inquérito policial, que é exatamente a destinação do inquérito policial. Então, nesse sentido, é que o inquérito policial, os elementos informativos colhidos não se destinam ao juiz, como alguém poderia considerar, e sim aos autores da ação penal. No processo penal, ou seja, na instrução criminal futura, após a propositura da ação, aí sim podemos chamar de elementos probatórios, cujo destinatário, sem dúvida, será o magistrado, sem dúvida, será a autoridade judiciária, sem dúvida, será o juiz. Mas isso mais tarde, após a propositura da ação penal, no curso da instrução em contraditório, no curso da instrução criminal. Aí sim, nós teremos o magistrado na qualidade destinatário dos elementos probatórios. Mas me parece existir uma razão mais profunda para que a doutrina não denomine os elementos colhidos durante o inquérito policial de prova. Prefira a expressão mais singela, mais despida de qualquer complexidade, chamada de elemento informativo.
é que, como nós podemos observar em uma outra situação, quando nós estudávamos o sistema inquisitivo do sistema acusatório naquela ocasião, eu disse a vocês que o sistema inquisitivo ele tinha como fundamento histórico o procedimento inquisitorial. No procedimento inquisitorial, nós identificamos algumas linhas ou regramentos diferentes do que nós estamos acostumados a ver no processo penal. No sistema inquisitivo, a função de julgador, a função de julgar e a função de acusar pertencem à mesma pessoa. Não há não há oralidade, o procedimento é escrito, como também o procedimento é secreto. E, principalmente, eu queria destacar que no sistema inquisitorial não há falar em princípio do contraditório, que é a bilateralidade da audiência, bem como o princípio da ampla defesa. Não incidem no sistema inquisitorial. Já no sistema acusatório, nós temos a separação da pessoa do juiz com a pessoa que vai exercer a acusação, como também o procedimento é oral, e sabemos que incide o princípio da publicidade dos atos processuais. As decisões oriundas do Poder Judiciário são todas motivadas e devem ganhar publicidade. Mas chama-me a atenção que no sistema acusatório ingressam os princípios do contraditório, bem como os princípios bem como o princípio da ampla defesa. O inquérito policial é um símbolo do sistema inquisitorial. Isto porque é um procedimento escrito, isto porque é um procedimento sigiloso, isto porque não incidem o princípio do contraditório, tampouco o princípio da ampla defesa. Então, ao meu sentir, a razão por detrás da doutrina ter predileção quanto à nomenclatura dos elementos de informação para batizar as diligências realizadas no âmbito do inquérito policial reside exatamente na principiologia. Isso quer dizer que, por não incidirem o contraditório e a ampla defesa, não se pode falar em prova durante o inquérito policial, mas em elemento de informação ou elemento informativo, que me parece a doutrina quer dizer com isso que segue um degrau a menos da prova. Bom, é claro que há elementos informativos escolhidos na circunstância do inquérito policial que possuem problematicidade, que possuem complexificação, por exemplo, uma gravação ambiental, uma interceptação telefônica, um exame de corpo de delito em que haja letalidade mediante a ingestão de um tóxico, de um veneno. Então, há procedimentos e diligências no bojo do inquérito policial que guardam, sim, a sua complexidade, a sua problematização, possuem um grau de densidade, mas a doutrina prefere denominar de elemento informativo, deixando para trás a prova e só utilizar este nome no curso do futuro processo penal, do futuro contraditório judicial, da futura instrução criminal. Eu gostaria de marcar
essa situação como sendo uma situação que a doutrina estabelece uma certa importância para que a gente possa meditar e fazer as devidas reflexões a respeito. Mas, como nós devemos seguir o conteúdo programático, eu não queria deixar de falar, mesmo não sendo o assunto da nossa prova, né? Porque essa aula não é assunto de prova, o assunto de prova foi na aula anterior, mas ainda assim eu queria levar a termo esses assuntos e falar um pouco, ainda que ligeiramente, sobre inquéritos não policiais. Eu disse a vocês que a, a investigação dos fatos, elas são denominadas ou recebem várias denominações. O inquérito policial não é a única investigação criminal. O inquérito policial é talvez a investigação criminal mais famosa ou mais conhecida. Todavia, o inquérito policial não investiga com exclusividade o crime. Há outros inquéritos e há outros procedimentos de investigação, que não é o inquérito policial. Embora eu tenha de admitir que o inquérito policial, dos mecanismos, instrumentos e procedimentos de investigação do crime, sem dúvida, é o que se apresenta mais emblemático, mais famoso, aquele que está constantemente sob os holofotes. Mas o inquérito policial, eu gostaria de repetir, não é o único procedimento de investigação criminal. Existem outros procedimentos de investigação do crime. E talvez mesmo o inquérito seja o mais emblemático, o mais famoso. Bom, dito isto, posto isto, eu deveria, então, falar de um ou outro procedimento de investigação que não é o inquérito policial. E eu ressalto aqui o IPM, o inquérito policial militar. O IPM, inquérito policial militar. Nós sabemos que a jurisdição pode ser comum, então ela se divide em federal e estadual, porque há crimes da competência da Justiça Federal e há outros crimes da competência da Justiça Estadual. Mas, além da jurisdição comum, nós também temos a jurisdição especial. A jurisdição especial. A jurisdição especial, ela subdivide-se em jurisdição eleitoral, e jurisdição militar. Jurisdição eleitoral e jurisdição militar. A jurisdição eleitoral, que é uma espécie de jurisdição especial, é aquela que existe para julgar os crimes da competência da justiça militar. A jurisdição eleitoral é aquela que é estabelecida para julgar os crimes eleitorais. Esses crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral. São crimes, a maioria, sazonais. Ao passo que a jurisdição militar, ela é prevista para julgar os crimes militares que estão no Código Penal Militar e no Código de e são os meios, os mecanismos de descobrimento do crime, de depuração do crime, estão no Código de Processo Penal Militar, no
no CPPM, Código de Processo Penal Militar. Então, existe dentro do Código de Processo Penal Militar a previsão, a disciplina, o regramento do inquérito policial militar, do IPM. Em sendo assim, o inquérito policial militar não se confunde com o nosso inquérito policial, aquele que está previsto no Código de Processo Penal. É uma outra estrutura, porque é um outro texto normativo. O nosso inquérito policial está previsto no Código de Processo Penal, ao passo que o inquérito policial militar está previsto no CPPM, no Código de Processo Penal Militar. É uma outra estrutura, porque é um outro texto normativo. Tem semelhanças, sim. Ambos investigam crimes. Porém, o Código de Processo Penal Militar, que previu o inquérito policial militar, tem a missão de descortinar crimes militares submetidos a uma jurisdição especial, ao passo que o nosso cuida-se de crimes submetidos a uma jurisdição comum, seja ela da Justiça Federal, seja da Justiça Estadual. Há também investigações não criminais, não criminais. Nós sabemos da existência do inquérito civil, que é aquele inquérito preparatório para a ação civil pública, Então, nós sabemos da existência da lei 7.347 de 85. 7.347 de 85. Inclusive, essa lei, ela integra a esfera das ações coletivas. Isto porque nós sabemos da relevância das ações coletivas que dão ensejo a processos coletivos, e a ação civil pública, ela visa exatamente a sanear as lesões praticadas contra interesses coletivos, contra, por exemplo, o patrimônio público. Então, a ação civil pública, que em regra é proposta pelo Ministério Público, ela visa exatamente a sanear essas lesões, essas ofensas ao interesse público, por exemplo, ao patrimônio público. E precede a ação civil pública, a ACP, que é uma ação coletiva e que dá ensejo a um processo coletivo, ela é precedida do inquérito civil público, cuja presidência cabe ao Ministério Público, E todo o procedimento, ele é civil, ele não é penal. Por isso, é inquérito civil e não penal. Então, é uma investigação, sim, é uma investigação, porém, não se trata de uma investigação criminal, se trata de uma outra espécie de investigação, com outras finalidades, e não propriamente a finalidade que é do inquérito policial, que é descortinar a autoria e existência do crime, a fim de que a futura ação penal possa pedir a aplicação da lei, a aplicação da sanção penal. Eu queria marcar, por exemplo, essa diferença, dizer a vocês que existem ações não penais, como é o caso da ação civil pública, que é precedida de um inquérito que não é penal, é um inquérito civil público, cuja autoridade maior neste inquérito para coordená-lo é o Ministério Público.
E a ação civil pública, nós já sabemos, mas vale a pena repetir, é uma daquelas ações coletivas, que ela está prevista na Lei 7.347 de 85, e visa exatamente o objetivo é exatamente a sanear lesões na esfera dos interesses públicos, do patrimônio público, por exemplo. Mas é claro que ela não é estritamente criminal, mas os fatos ali apurados, é claro, podem embasar a futura ação penal. Pode embasar. Ela não é propriamente um inquérito policial, como nós sabemos, mas ela pode sim embasar uma futura ação penal. Certo? Bem, deixa eu ver se tem outro aqui. Existe também um inquérito que não é policial, denominado de inquérito parlamentar. Nós sabemos que as comissões parlamentares, elas são propostas dentro de uma viabilidade descrita pela Constituição. A Constituição reza sobre essas comissões parlamentares, e essas comissões parlamentares, elas estão previstas, são as chamadas CPIs, e elas estão previstas em lei, e elas devem apurar, né, fatos que reverberam na sociedade e que predomina, portanto, o interesse coletivo, fatos que ganham uma dimensão em que necessita desse debate no campo dos representantes do povo, na casa, no parlamento, e todo o resultado desse trabalho, dessas comissões, devem ser enviados para o Ministério Público, que afinal exerce a titularidade da ação penal. Então, as CPIs, diante das quais eu possuo os inquéritos parlamentares, não são inquéritos policiais, todavia, assim como o inquérito civil, eles podem embasar como embasam, porque são diligências, são investigações, são depoimentos, são declarações, eles podem embasar a futura ação penal. E tem como destinatário o Ministério Público, certo? Seja o Ministério Público da União, eu estou me referindo ao Procurador da República, seja o Ministério Público dos Estados. Então, nesse sentido, não é inquérito policial, todavia pode embasar a futura ação penal. Por isso, eu estou repetindo que o inquérito policial não é o único procedimento de investigação criminal. Nós vimos, portanto, 3 procedimentos que não são propriamente de investigação criminal, mas que podem gerar ou podem respaldar ações penais futuras. Certo? Nós vimos os inquéritos parlamentares, os inquéritos civis, por exemplo, nós identificamos, e o inquérito que é criminal, o inquérito militar. Nós vimos também. Existe, por exemplo, o PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Eu já me reportei sobre o PIC em aulas passadas. O PIC, Procedimento de Investigação Criminal. O PIC é uma investigação realizada pelo Ministério Público. O Ministério Público, portanto, tem a atribuição de realizar investigações, inclusive ao Ministério Público, de acordo com a Constituição de 88, que detém o controle externo da polícia judiciária, que é a polícia que realiza a investigação, e é uma função da polícia civil.
Nós aprendemos isso, eu já falei sobre o PIC em aulas anteriores. Então, estão aí elencados essas situações que nós vimos aqui em inquérito policial. Eu queria saber se vocês entenderam para que a gente possa fazer a nossa revisão conforme prometido. Se vocês estão me escutando bem, tá certo, Josi, certo. Que bom, então. Então, assim, nossa aula hoje conteve duas partes. A primeira parte, eu dei alguns assuntos, né? Nós demos assuntos, nós não estamos deixando de dar o assunto. E nessa segunda parte, conforme eu prometi a vocês, eu vou fazer a nossa revisão. E, é claro, na prova, eu vou colocar aqui alguns tópicos que eu me lembro que eu perguntei na prova, certo? Não, o grau de dificuldade, eu não vejo nenhum grau de dificuldade nessa prova de vocês. Pelo contrário, ela pode ter uma outra, uma pegadinha, algo que leve a um raciocínio, a que você demore mais um pouco numa questão, certo? Mas são questões que você pode resolver, até com o livro mesmo, que você não vai ter dificuldade. Mas assim, eu sei que vocês vão fazer a prova em casa. Não, não, Clara, não vai cair, não. Eu sei que vocês vão fazer a prova em casa e vão ter acesso a tudo. Isso aí não é relevante para mim. O que é importante é que vocês tenham estudado antes, para que quando vocês tenham esse acesso, vocês saibam exatamente onde procurar. Isso é que é importante, porque não adianta você dizer assim, ah, não, eu vou ter acesso a, não vou ainda, eu vou ter acesso a livro, eu vou ter acesso a isso, aquilo, mas assim, eu não sei onde procurar. Eu não sei sobre esse assunto. Então, realmente, não vai fazer sentido isso. O importante é que você saiba onde procurar, que você tenha o livro, que você tenha observado os assuntos. Então, por exemplo, que eu me lembre, assim, vai cair posição enciclopédica. Com certeza vai cair. Posição enciclopédica. Estou olhando para o livro, né? Os tópicos que nós trabalhamos no livro. Posição enciclopédica no direito processual penal. Ação penal vai cair. Ação penal, a natureza da ação penal vai cair. Pressupostos processuais, não tenha dúvida. Perguntem. Tem umas 3 ou 4 perguntas. 3 perguntas, eu acho. E com certeza 2 perguntas sobre pressupostos processuais, mas eu acho que tem mais, viu, gente? Então, estudem. Pressupostos processuais subjetivos, que são aqueles relativos ao juiz e às partes, e pressuposto processual objetivo, que é aquele extrínseco e intrínseco. Sistema, sistema inquisitivo e sistema acusatório. Cai, eu acho que uma ou 2 perguntas. Sistema inquisitivo e sistema acusatório, com certeza. Fontes, cai. Eu coloquei uma ou 2 perguntas sobre fontes, com toda certeza. Cai, são 10 perguntas. Fontes cai também. Então, tem que estudar fontes. Analogia, não. Analogia, não. Sim, interpretação da lei processual penal, cai. Pode estudar e cuidado, viu? Com a interpretação da lei processual penal, cai. Interpretação da lei processual penal. Os princípios, eu acho que o princípio da ampla defesa cai. Princípio
da oficiosidade, eu acho que cai. Eu acho que sim. Então, vocês têm que estudar, dar uma olhadinha nas espécies de ação penal. Né? É sempre importante olhar a ação penal. Sim, exatamente. Eu sei, você faz o resumo. Não, basta esse resumo. Você já faz mais tranquilo. Não, basta o resumo. Basta o resumo. Basta o resumo. Certo? Vocês têm alguma dúvida específica? O assunto está fácil, né? São linhas introdutórias. Eu não vejo muita possibilidade de se problematizar um assunto desse. E a linha introdutória é a linha inicial do processo, né? Então, eu não vejo como se problematizar. Também estou achando tranquilo. Não vejo como se problematizar. Não vejo como, certo? Agora eu queria passar para vocês uma questão para que a gente possa resolver, eu e vocês, certo? Eu vou falar oralmente a questão, porque não tem como eu escrever aqui. Não tem como escrever. Então, eu vou. Agora, eu poderia escrever para deixar registrado, né? Poderia escrever para deixar registrado. Então, eu vou colocar aqui a questão. Deixa eu ver aqui, algo importante. Certo, entendi. Eu vou mandar aí uma questão para vocês. Aí vocês me respondem, tá certo? É rápida a questão. Vocês vão dizer se está certo ou errado e justifica para mim, tá? Fez certo ou errado e justifica para mim, tá bem? Pode falar pelo microfone ou pode falar ou pode responder, mas eu quero deixar registrado aqui para dizer assim, não faço o exercício. Aqui o exercício está registrado, viu?
Aí é só dizer se está certo ou errado. Vou mandar outra questão também. Vocês respondem aí ou podem responder pelo microfone mesmo. Oi. Sim. E aí, gente, deixa eu ver aqui, desculpe, viu? Eu tava aqui. Pronto. Vou mandar mais outra, tá certo? Tava digitando aqui, me perdi, porque eu fico muito. Vou mandar outra, tá bem? Tá ótimo, gostei das respostas, viu? Muito bom, viu, Josi? Ana também, Caio. Eu queria ver uma forma de fazer exercício com vocês aqui, mas eu não sei como fazer isso. Se alguém souber aí, da gente resolver junto, sabe? No final da aula. Se vocês tiverem ideia, para a gente poder transportar algumas questões para cá, eu vou ver também. E aí a gente pode resolver todo final de aula. Não é?
Não, Josi, tá errado. É, tenha cuidado. É isso que eu quero chamar a atenção. Às vezes vocês sabem na hora, por impulso de responder. Então, é esse cuidado que vocês têm que ter na prova, certo? Era isso que eu queria. Chegar a esse cuidado na prova. Exato. E esses princípios que eu coloquei aí não são processuais, são princípios penais e eles nem estão expressos na Constituição, entendeu? Mas eu sei que você sabia. É só para ver se eu tenho mais uma aqui, para a gente encerrar. Só um momento, certo, gente? Estou vendo aqui a questão. Assim, quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Eu não vou nem escrever. O princípio da. Deixa eu ver aqui, Stephanie. Olhe bem, o princípio da. Stephanie, o princípio da intervenção mínima é um princípio penal e ele não está explícito na Constituição, certo? Ele é resultado de uma leitura hermenêutica. O princípio da ampla e o princípio da igualdade são expressos na Constituição. São expressos na Constituição. E são princípios processuais. Na verdade, eu misturei aqui os princípios penais e os princípios processuais, entendeu? E coloco ok. Pronto. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O princípio da ampla defesa, ele é previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, o princípio da ampla. Muito bem, Caio. O princípio da ampla. E lembra que eu ressaltei na aula, é previsto. Vou ver que você respondeu.
Muito bem, Ju. Muito bem. Então, era isso que vocês têm que estudar os pontos que eu me reportei, certo? Hoje, que eu disse assim, vai cair isso aqui, vai cair isso aqui. E na hora da prova, eu vou estar aqui. Aí vocês podem, qualquer grau de dificuldade, conversar comigo. Eu vou dar todo o suporte a vocês, suporte acadêmico. Se vocês tiverem alguma dificuldade de acesso, aí vocês podem colocar aqui no chat e aí eu vou endossar junto com vocês essa dificuldade que vocês atravessaram, entendeu? Não estou fazendo mais que meu dever funcional aqui. É meu dever estar aqui com vocês no horário da prova, porque se eu estivesse em sala de aula, eu teria que fazer o mesmo. Então, não é nada demais. Meu cumprimento da minha obrigação. Vocês têm alguma dificuldade? Alguma pergunta? Josi, Ellen, Caio, Ana. Não, Felipe. Então, tudo bem. Eu deixo vocês hoje, por hoje, certo? E aí, depois da prova, a gente volta com todo o gás, tá bom? Como essa semana precede a prova, eu vou dar essa aula curta mesmo, tá? Para que vocês possam se tranquilizar e estudar, porque é um modelo de prova realmente diferente, vocês vão ter que fazer online. Então, para vocês ficarem bem tranquilos, tá certo? Eu só queria que vocês colocassem aí presente para eu poder. E não fiquem na sala. Vocês estão ficando na sala. É bom sair da sala depois de colocar o presente, tá certo? Um beijo, Leandro.